Bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, multiplataformas e gratuito com a agilidade. Eu sou André Sanches e estou do lado de duas rainhas, amigas, parceiras, e se eu tecer um monte de elogio aqui, eu vou ocupar toda a jornada. Então, quero falar aqui que eu estou com a Rebeca e com a Fernanda, uma alegria incrível. Rebeca Toyama, Fernanda Fagundes, duas pessoas que me inspiram e, por que não, transpiram quando eu penso no assunto de carreira. Quiser fazer tua audiodescrição, Fernanda também, vou continuar aqui as transmissões e eu já faço a minha audiodescrição também. Bom dia, Rebeca. Eu tô com uma blusa cinza, blusa de fora, cabelo Chanel, sorriso no rosto. Sou mestiça, né, nipônica, cabelo preto e talvez a foto não mostre, mas eu tenho mais de 48, né? Mas nas fotos a gente não sabe. Oi, bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Às vezes a conexão falha um pouco. Meu nome é Fernanda, estou na foto, eu sou uma pessoa negra, com os olhos mel, cabelos longos, tenho um sorriso bem largo, de ponta a ponta, feliz, estou no sofá da minha casa. E muito obrigada, André e Rebeca, por estar mais um dia aqui com vocês. Gratidão, Rê, gratidão, Fê. A gente acaba fazendo audiodescrição por conta das pessoas com deficiência visual e aí elas conseguem associar a nossa imagem à voz. E também para quem utiliza o aplicativo aqui no Clubhouse, em modo minimizado, enfim, dá para associar um pouco mais. Deixa o nosso cérebro ali fazer as devidas conexões. Eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho, cabelo castanho. Ixi, sumiu aqui. Voltei. Vou fazer minha audiodescrição. Estranhamente aqui o aplicativo caiu, fechou sozinho e vamos seguir agora. Ué? Voltei. Nossa, o aplicativo fechou 2 vezes. Vamos que vamos. Sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho, cabelo castanho. Estou numa foto de um dia que eu estava comemorando o aniversário do meu filho, jaqueta marrom, camisa cinza. E vamos falar de carreira. Bom, acho que tem tanto assunto que dá para a gente ficar o dia todo, mas pegando aí os principais pontos, vou começar aqui levantando a bola e aí Rebeca, Fernanda, todo mundo vai perguntando aqui para todo mundo. E quem tiver na audiência, Ju, Fernando, quiserem levantar a mão para trazer alguma dúvida, para trazer algum ponto de vista, fiquem à vontade. Quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais é só postar um comentário que a gente junta tudo aqui e traz para o debate. Uma pergunta, Rebeca, Fernanda, por que as empresas, falando aí, quando a gente fala de carreira, né, inevitavelmente a gente pensa em empresa. Claro que tem os profissionais autônomos, os profissionais liberais, a gente pode explorar um pouco aí cada um deles. Tem artistas que são carreira solo, por exemplo, ou montam uma banda, e aí não tem, às vezes vai ter a figura da empresa, o CNPJ, mas majoritariamente a gente sempre lembra de empresas, né? Como que a gente consegue ajudar com que as empresas consigam os líderes, seja quem for, RH, ajudar aos colaboradores entenderem que carreira é de cada um, é individual, é do próprio indivíduo. E que empresas, cargos, desafios, projetos, tudo isso que rodeia é apenas uma jornada de evolução da própria carreira do indivíduo. Como que a gente consegue ajudar as pessoas a serem, de fato, gestores, gerirem as próprias carreiras, aliás, tomarem posse das próprias carreiras, né? É como se fosse, sei lá, um jockey ali montar no cavalo chamado carreira
e seguir a jornada que precisa, que deseja ser seguido. Quer começar, Rebeca? Rebeca? Com dado, não comentário. Ô Rê, acho que eu não sei se é para mim, mas o teu áudio tá cortando. É, para mim também. Então, peraí, Fernanda, começa que eu vou trocar o fone. Legal. Perfeito. Então, ótima pergunta, né, André? Eu acho que como começo já do bate-papo sobre transição de carreira, eu acho bastante importante isso que você acabou de comentar, essa perspectiva da posse, né, da autoposse, digamos, da carreira profissional, né? Eu acho que vem de um pensamento, né, por que a gente normalmente delega isso, né? Já faz alguns anos, né, principalmente da nossa geração. A gente começou a carreira profissional, começou a trabalhar, começou a entrar nesse mundo da vida profissional com aquela ideia preconcebida de que a responsabilidade do nosso crescimento está na empresa, né? Pelo menos quando eu comecei a minha carreira profissional, eu tive esse pensamento, que quem é responsável por todo o meu crescimento, que eu aprenda, o que eu viva, enfim, isso é a empresa. Se a empresa não me dá um benefício, não me dá formação, se não me dá a possibilidade, então o meu, digamos que a minha parte é reclamar. Reclamar, quem não chora não mama. Então eu fico nessa dinâmica, né, dentro das empresas. E na verdade, com o passar dos anos, cada vez mais ganhou protagonismo essa ideia de você é responsável pela carreira, né? Eu acredito que foi uma própria evolução das empresas, dos recursos humanos, com essa troca, né? Olha, esse bastão não é meu, esse bastão é seu. Você que tem que fazer essa carreira, como você disse, a cavalo ou fazendo uma carreira de atletismo, né? Pulando os obstáculos, saltando os obstáculos. Mas esse bastão é seu, né? Você pode fazer algumas trocas em algum momento, mas você não pode delegar a sua carreira profissional. Mais que delegar, eu gostei de uma palavra que eu ouvi faz pouco tempo, que é delargar, né? Delargar é quando você realmente entrega isso, fecha o olho e vai embora, e você fala, não, você que me serve, né? E o delegar, como a gente sabe na raiz da palavra, é você delegar algumas funções, é você distribuir algumas funções, mas ficar, digamos que ali de olho, né, para ver se está sendo feito corretamente. Então, em muitos momentos a gente delarga, né, a nossa responsabilidade da carreira e voltar com esse bastão para cima de si e falar assim, ok, então se eu sou o dono da minha carreira profissional, porque não deixa de ser, gente, que nem eu falo, a gente tem esse hábito de separar a vida pessoal da profissional, mas é uma vida só. Então, você não pode delegar a sua vida na mão de ninguém, porque é você que vai vivê-la. É você que vai dormir com você ali na cama, colocar sua cabeça no travesseiro, enfim. Você vai até o final com você mesmo. Então, não, delegar essa parte, existe aquele perigo de cada um vai levar o seu barquinho para cada porto, né? E você assumir essa responsabilidade, você vai navegando conforme a direção que você quer dar para o seu barquinho, que é a sua carreira profissional. Então, eu acho que desde a perspectiva de cada um é assumir essa autoposse, né? Tomar consciência disso, né? E as empresas e recursos humanos, eu vejo elas muito mais criando essa consciência de que a carreira é sua. Eu sou um facilitador do seu caminho. Agora é você que vai decidir o seu caminho, você vai navegar no seu oceano com o seu barquinho, mas criando a consciência disso, dessa importância, desse amadurecimento profissional. Então, eu vejo nessas duas linhas a importância de, antes mesmo de qualquer transição de carreira, eu crio a consciência nos meus funcionários, no meu negócio, nos meus parceiros, nos meus sócios, na minha família, e depois eu faço essa retomada de poder, né, de falar, ok, então é minha e o que eu quero. E aí depois vem um processo de autoconhecimento para decidir
qual é o caminho. E você, Rebeca? Ô, Rê, ainda tá cortando o áudio para mim. Para você também, Fê? Sim, para mim também. Não sei nem se a nossa voz vai chegar até ela lá. Será que não é a conexão, Rebeca, que você está tendo? Conexão. Mas me ouvem bem? Agora sim. Então era conexão, não era o fone. Agora Vamos sim. lá. Bom, esse tema me chama muita atenção, porque eu falo que o meu propósito é transformar propósitos em carreira, então tudo que está relacionado a esse tema me chama muita atenção. O André e Fernanda, e tá aqui um monte de gente ouvindo a gente. Vamos começar com um dado para trazer aqui a pergunta do André de volta. A gente tem um observatório na Unicamp que acompanha o número de profissionais CLT, né, desde que esse tema começou, e vamos pensar que isso começou na abolição da escravatura, certo? Então, quando a gente chegou um pouquinho antes da pandemia, a gente já tinha um pouquinho mais de 50% da mão de obra no Brasil CLTista. Então, ao longo dos anos, a gente ainda não tem esse número depois do advento da pandemia, então a gente até acredita que esse número seja maior. Então, a gente já tenha quase que mais profissionais fora de um regime CLTista do que profissionais dentro de um regime. Então, eu acho que isso traz um pouco da pergunta do André, somado a esse fato, né, da longevidade. Então, carreira tem sido um tema que a gente realmente precisa trazer um outro sentido, trazer um outro significado. Eu lembro a primeira vez que eu vi na capa de uma revista que a gente teria que fazer 2 escolhas profissionais ao longo da vida. Aí eu falei, gente, olha só, e hoje a gente está falando de 5, 6 escolhas profissionais dentro da mesma vida. Então, quer dizer, fazer transições, né, muitas vezes dentro de uma mesma vida. E fora isso, a gente tem esse desafio que você trouxe na sua pergunta, André, que é a necessidade do ser humano por um estímulo externo. Eu tinha até preparado essa argumentação para a nossa conversa de amanhã, mas ela também serve para hoje. O quanto que o ser humano muitas vezes precisa desse estímulo externo para se movimentar, que geralmente na carreira é uma empresa, é um contratante, é um líder. Então, muitas vezes essa falta de um olhar interno, né, acaba dando muita responsabilidade para o externo, que é a empresa. Então a empresa vai cuidar da minha carreira, eu vou entregar o que ela pede e ela vai cuidar da minha carreira. E a gente sabe que isso ao longo da história tem mostrado que não é bem assim que funciona. Mas, como você trouxe a questão da empresa, e eu sempre consigo olhar por esses dois lados, porque a gente acaba atendendo muita empresa e muita pessoa física, para a empresa também é um desafio enorme, porque quando a gente fala, né, vestir a camisa, o meu colaborador ele vai produzir mais se ele tiver, né, a identidade da empresa, o DNA, né, da empresa no sangue dele, e aí as empresas têm esse desafio. Então, o desafio para um profissional é equilibrar esse mundo interno com o mundo externo, portanto, o que me move na minha carreira, né, e o que lá fora me chama para uma carreira. E para as empresas é isso, o quanto que eu doso, né, a tatuagem que eu coloco no meu colaborador, né, a identidade, a camisa que eu coloco nele, com essa autogestão, essa responsabilidade dele. E aí, falando em autogestão, é uma das habilidades aí do Fórum Econômico, apontadas pelo Fórum Econômico. Como é que uma empresa, um líder, um gestor dentro, né, de um ambiente corporativo, ele dosa isso? Tipo, vamos vestir a camisa e ao mesmo tempo, olha só, você veste a camisa, mas essa camisa é sua, a carreira é sua, a vida é sua. Então é um papo que a gente tem aí mais né, 40 minutos para desenrolar. Legal, Fernanda, Rebeca, nossa, vocês abriram já diversos pontos aqui. Quem tiver na audiência quiser complementar, acho que aqui já para mim já foi uma aula. E eu me encaixo, acho que no que vocês duas comentaram, em algum momento eu quis mudar de carreira, né?
E aí eu fico pensando assim, quando eu olho gerações anteriores, por exemplo, ao meu pai, né? Quando a gente fala de geração X, Y, Z, sou geração, eu sou geração X, se eu não me engano, é isso. E aí o que acontece? Eu olho meu pai, né, mais baby boomer e tal, ele majoritariamente seguiu, trilhou uma única carreira, meu avô também, minha mãe também. Minha mãe trilhou a carreira do lar, né, de cuidar dos filhos e da casa. E aí eu olho, eu, André, meus amigos que estudaram comigo, seja no colegial técnico, seja na universidade, esses já começaram a experimentar um pouco mais. Então, uma carreira, duas carreiras, tem às vezes três amigos aí que foram por três caminhos ali, às vezes até distintos mesmo, né? E aí a gente pode até falar de transições mais é, brutas, onde a pessoa sai, de repente, de um, sei lá, era um analista de tecnologia e virou padeiro, por exemplo, umas transições assim, e outras mais suaves. André, eu acabei fazendo transições mais suaves, então eu passo por tecnologia, eu me formo, né, assim, técnica eletrônica, depois eu vou atuar como um cientista da computação, vou trabalhar com desenvolvimento de software, depois com gestão de projetos, depois eu vou para a área de negócio, então dentro de instituições financeiras, aí eu passo pelas áreas de negócio, então, mas aí eu dei aula, trabalhei como consultor, então fui agregando aos poucos, né, outros, que eu não vou nem, não sei nem se o melhor termo aí é carreira, mas outros papéis na carreira do André, então consultor, professor, mentor, escritor, palestrante, que mais? Sei lá, várias outras, empreendedor. Então, eu fui agregando. Então, acho que eu ainda, da minha geração, eu me sinto a exceção, né? Não me sinto a regra. Mas eu já vejo novas gerações, e aí falando Y, Z, que Z ainda iniciando, né, mercado de trabalho e tal, mas a Y, eu já vejo que experimentaram mais, né, como se fosse um grande cardápio aí de infinitas possibilidades, eu vejo eles experimentarem mais. Então, entra, fica um pouco tempo na empresa, depois pula para outra. E hoje, principalmente com certificações, com muito mais universidades, faculdades e formadores, né? Instituições formadores e empresas formadoras também, né? Empresas que trazem a mão de obra ali, um estagiário, e forma dentro de casa, fica mais fácil. E aí, por isso, eu vejo também a quantidade de anos trabalhados aí ao longo das gerações reduzindo, né? Então, gerações anteriores ao meu pai, por exemplo, acho que era 7 anos, a geração X fica 5 anos nas empresas, a Y fica 2 anos e por aí vai. Não sei onde que vai parar esse negócio, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar em meses. Mas eu vejo essa evolução. E eu, André, eu não tive medo, porque quer dizer, já tive medo quando eu fui, por exemplo, demitido, que aí pô, para onde que eu vou, né? Mas eu tinha um plano B e aí esse plano B me salvou. Mas eu vejo que tem um monte de pessoas que ainda aposta as fichas todas num único plano, numa única carreira. E aí eu não sei o quanto isso é ruim ou bom, queria ouvir a opinião da Rebeca e da Fernanda. Para mim foi muito bom ter um plano B, tanto que eu escrevi um livro junto com outros autores, meu plano B, né, como alçar novos voos profissionais, e ao ser demitido de uma grande instituição, eu tinha o plano B, o B virou A e deu super certo. Qual que é a opinião de vocês? A gente precisa na carreira mesmo, sei lá, eu sou professor, eu estou gerente de RH de uma empresa. Eu tenho que ter um plano B ali na manga, funciona, dá certo, complementa, porque às vezes o plano B pode ser executado junto com o plano A, então eu estou no CLT do dia a dia e à noite eu estou dando aula, por exemplo. Qual que é a visão de vocês aí sobre carreiras? Claro, acho que múltiplas carreiras veio para ficar, mas em termos de se planejar para ter outros planos ali, para meio que experimentar, experienciar outras carreiras? Eu, eu acho particularmente, André, dentro desse contexto, né, de se preparar, de plano B, plano C, muitas vezes nenhum B dá, tem que ser o C ou o D, né? Mas eu gosto de um passo um pouco antes de tudo isso, antes de você tomar essa decisão, né?
reconhecer um pouco o para que você está tomando essa decisão de ter um plano B, um plano C, um plano D. Eu acho que pular, né, colocar numa polarização se é bom, se é ruim, tudo depende da circunstância de cada pessoa, depende de como cada pessoa lida, né, com o processo de mudança, porque a transição não deixa de ser um processo de mudança, seja ele mais suave ou mais radical, né? Mas eu gosto muito de pensar primeiro nesse para quê, né, para fortalecer a base, né, dessa transição ou dessa movimentação que você vai fazer. Tem um dos primeiros pilares para mim aí nesse pensar em várias possibilidades é olhar o para que eu quero mudar, para que eu quero fazer essa transição. Porque eu estou fugindo de um medo, para fugir de um medo, ou para buscar um prazer, né? Porque normalmente as nossas decisões estão baseadas nisso, né? Eu quero fugir do medo do desemprego, da crise, da falta de utilidade profissional, da falta de aprendizado, enfim, eu tenho medo disso, eu tenho medo de cair dentro de um buraco, de um abismo e não saber voltar, porque tem outras gerações, né? Porque existe essa pressão externa também, tem outras gerações que estão vindo forte, estão aprendendo mais rápido, enfim, tem uma facilidade muito maior, talvez, né, dentro da percepção de cada um, e eu preciso, me movimentar, né? E com a crise a gente viu isso, tudo que é estável, de repente vira instável, né? Então, é um grande aprendizado todo esse momento. Então, eu posso pensar que eu vou tomar uma decisão de movimentação de carreira, seja em qual grau seja, né, de pequeno em 360, e tomar essa decisão de acordo com esse medo. E também posso tomar essa decisão buscando um prazer. Ou seja, eu sinto aquela sensação interna de que isso que eu estou fazendo profissionalmente não me preenche, não é isso que eu quero, não, enfim, eu protelei aquilo que eu sonhava porque eu precisava ganhar dinheiro, porque falaram que era melhor caminho profissional, blá blá blá, e protelei, joguei para frente. O que acontece é que quando a gente faz isso é um efeito bumerangue, um dia volta. E aí voltou esse bumerangue, separou ele na mão, olhou e falou, e agora, o que eu vou fazer com isso? E existe praticamente um chamado internamente, né, quando isso acontece. Por isso as transições radicais, né, acontecem. Então a pessoa, não, eu quero buscar esse prazer. Eu vou tomar essa decisão para buscar o prazer. E tem outra força, né? Quando você busca a força da mudança através do medo, existe uma força e um propósito, que não quer dizer positivo ou negativo, sim, uma força determinada, e a outra também tem outra força. Então, quando você determina esse passo inicial, para que você está tomando essa decisão, aí vem o planejamento, né? Esse é um planejamento mais em formação, porque eu quero construir esse plano B, por exemplo, né? Eu vou me formar nisso, eu vou guardar esse dinheiro, eu vou fazer aquilo, ou eu vou buscar o prazer também, que existe um outro plano de contingência, né? Ou guardar o dinheiro, ou, não sei, viajar mais, conhecer novas pessoas, enfim. Você vai planejando o seu caminho, seja um plano A, B, C, Z, de acordo com essa intenção do seu para que você muda. Eu acho que muda muito, André, nesse sentido, porque para mim fez sentido, né? E dentro das transições que eu acompanhei de outras pessoas, amigos, clientes, faz total sentido você ter esse approach inicial antes da construção dos planos, né? Porque isso te deixa um pouco mais seguro ou inseguro, dependendo da situação. Pode falar, Rebeca. Andressa, falando da sua carreira, a gente brinca aqui, né? Quantos CNPJs cada um teve no nome, e a minha carreira foi muito oscilante, assim, eu empreendi, eu comecei carreira no mercado financeiro, empreendi, aí volto para o mercado, vou e volto, enfim, até ficar, né, no setor automobilístico e continuar empreendendo. E eu estava semana passada jantando com a minha filha e com uma amiga dela, né, e a amiga dela disse que, não, eu não me vejo trabalhando numa empresa. Ela já está formada, já atua mais relacionada à área de
de cinema, enfim. E ela falou assim, não me vejo porque não é meu perfil, eu quero ter mais autonomia. Então eu gosto muito de sair com as amigas da minha filha, porque eu falo que a gente dá uma super atualizada, né, no que está acontecendo lá fora, enfim. Mas até complementando o que a Fernanda trouxe, juntando com a sua pergunta, a minha reflexão, né, nesse cenário é que o quanto que a gente precisa aprender, né, equilibrar essas áreas da vida. Eu tenho cliente que tem plano A, B, C, D, e a gente sempre conversa que, independente do número de planos que a gente tem só 24 horas do dia para distribuir nas diversas áreas da nossa vida, né? Então a gente vai falar de carreira, mas a gente tem a vida de casal, tem nosso papel de pai, de mãe, tem nosso papel enquanto cidadão, tem nosso papel enquanto eu, né, cuidar. E junto com esses indicadores todos que a gente vem acompanhando, né, as questões de burnout, né, as questões de saúde mental, elas têm trazido alguma preocupação, às vezes até maior do que a própria pandemia, por conta disso. Sim, o plano B é super bem-vindo. Eu sempre tive o plano A e o plano B, assim, sempre envolvida com muitos projetos. Hoje eu consigo fazer isso, né, estar envolvida com muitos projetos e com muitas empresas, mas de uma forma organizada e buscando, lembrando que assim, a gente, né, tá fazendo algo para garantir o sustento da nossa família, para realizar sonhos, para oferecer qualidade de vida para quem amamos, enfim. Só que o ser central nessa carreira não pode ser esquecido, né? Que é o euzinho, é o profissional que precisa ter saúde, né? Ele precisa ter uma noite bem dormida, ele precisa ter bem-estar, quer dizer, uma série de coisas. E um ponto de atenção, né, dessa parte aqui que você trouxe para a nossa conversa é o quanto que uma pessoa, por ter plano A, B, C, D, E, F, o abecedário inteiro, ela acaba ficando esgotada. Então, essa pessoa não decola a carreira porque não tem paciência com o colega do lado, não tem paciência com os colaboradores, porque não é só bebê que quando está cansado, com sono, está mal cuidado, fica mal-humorado. Qualquer pessoa, ela fica muito chata, assim, fica muito irritada quando ela não cuida do seu autocuidado. E aí ela começa a ter dificuldade de concentração. Então, vai um relatório, uma coisa que a gente poderia fazer em 10, 15 minutos, a gente acaba demorando 3 horas, né? O casamento, né? A vida afetiva, a vida social, a vida familiar, que tanto nos nutre, começa a ficar deixada de lado. Aí a gente também acompanha, né, todas as questões de ausência de pais no lar, de casamentos desfeitos por ausência. Então, até para colocar uma pimenta aqui na nossa conversa, já que é domingo também, né, o quanto que, qual é o desafio que nos traz esse monte de plano na vida, e o quanto de sabedoria a gente precisa ter para realmente fazer 2 pratos ao mesmo tempo no almoço. Carreira é a mesma coisa. O quanto de equilíbrio, o quanto de sabedoria a gente precisa ter para ter plano A, plano B. Então, ok, todos os planos, desde que você consiga não abrir mão da sua atividade física, da tua atividade social, da tua atividade familiar. E eu posso ir além, né, das atividades, das práticas religiosas, espirituais, das práticas enquanto cidadão, né, terceiro setor, voluntariado, enfim. Então são muitos pratinhos, e me parece que nesse momento está todo mundo olhando só para um pratinho, e aqui eu estou trazendo alguns indicadores que talvez nos convidem a olhar para os outros pratinhos também, André. Para mim faz total sentido, Rebeca, o que você trouxe, e Fernanda também, no para quê, né? Para que a gente vai olhar a carreira, e aí para que a gente vai olhar todas as outras dimensões da vida. Para mim, acho que na fala da Rebeca, para mim foi muito claro, na fala da Fernanda, para mim veio muito forte a palavra propósito, né? No final do dia, aí, encontrar o propósito, e para mim propósito não é só para a atuação do profissional para com a empresa, não é só o propósito profissional, é o propósito de vida. E aí, se a gente fala de vida, não tem como não falar de todas as áreas da vida. E acho que na fala da Rebeca, para mim ficou muito claro a questão da roda da vida, né? Pelo menos eu conheço aí não sou formado coach, né? Formado oficialmente, mas conheço várias técnicas e metodologias. Eu sei que uma que é muito utilizada ali com as pessoas é olhar
o quanto que a pessoa está dosando ali em cada área da vida, e o quanto que ela tem desejo ali, anseio de melhorar. É uma ferramenta bem bacana. Eu vou fazer o reset de sala aqui, rapidinho, e a gente já retorna com mais algumas perguntas aqui. Quem chegou agora, estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Encontro de hoje, número 188, há 188 dias nesta sala, segunda a segunda, dia 15 de agosto. Estou com a Rebeca Toyama, Fernanda Fagundes, são duas divas aqui, quando a gente fala de carreira. A Fernanda Fagundes, fundadora da Sétimo Sentido Academy, Rebeca Toyama, fundadora da Academia de Competências Integrativas. Eu sou André Sanches, palestrante, mentor, especialista em agilidade e um aprendiz da agilidade. Acho que nunca, por mais que a gente estude o assunto, é sempre não exaustivo. E aí, seja teoria, seja prática, como aplicar agilidade. E hoje falando de sermos mais ágeis nas carreiras. Acho que ficou claro aí que o primeiro passo para ser ágil é tomar as rédeas, né? Ser o protagonista mesmo, ter autoconsciência e usar empresas, cargos, desafios para crescer. Ter muito claro o seu propósito, né? Para que a gente está querendo uma nova carreira, ou nos desenvolver na carreira atual, ou até mudar de carreira, né? Seja fugir do medo, seja buscar prazer. E como é que a gente está dosando tudo isso com a nossa família, com os nossos amigos, com a sociedade, com as questões religiosas / espirituais, e por aí vai. Concordo em gênero, número e grau. Quem estiver por aqui, quiser levantar a mão para contribuir, para complementar, ou até para perguntar, aproveitar as especialistas aqui, super bem-vindos. É só levantar a mão, a gente traz aqui e abre a palavra. E quem estiver nos acompanhando nas mídias sociais, é só postar um texto e a gente traz aqui para o debate. Eu vou lapidar um pouquinho a minha pergunta, Rebeca e Fernanda. Eu vou agora ir para um lado talvez mais prático da pergunta que eu fiz inicial sobre múltiplas carreiras, né? Eu já dando a minha opinião aí em cima do que vocês falaram. A ideia não é que tenha ali uma pessoa que seja louca por, ao mesmo tempo, né, ela trilhar 3, 4, 5 carreiras. Agora, eu acho, vou pegar aqui a pergunta da Fê, por exemplo, fugir do medo e buscar prazer, né? Se eu, André, de repente eu estou numa empresa CLT, pode ser que eu esteja buscando estabilidade. Então, bem ou mal, talvez eu não seja tão bom empreendedor, que todo dia eu tenho que vender. Então, eu estou numa empresa ali que me dá, entre aspas, né? Porque hoje em dia a gente não tem estabilidade nem no público mais. Embora no público eu tenha um pouquinho mais a impressão, uma percepção de que há estabilidade, mas não tem. É possível demitir tanto quanto qualquer outra empresa, só o caminho que é um pouquinho mais burocrático. Então, eu estou numa empresa, CLT, porque eu tenho uma família, eu tenho, sei lá, eu me encontrei lá do ponto de vista de estabilidade financeira. Mas o meu desejo, o meu prazer é, sei lá, trabalhar com outra coisa que eu não trabalho na empresa. De repente, alimentação. Estou numa empresa aí, talvez mais tradicional, uma indústria, por exemplo, mas que não é do ramo da alimentação. Sei lá, a Rebeca falou, né? Indústria automotiva. De repente a pessoa trabalha na indústria automotiva, mas ela adora cozinhar, ela adora lidar com os alimentos. Legal. Então, nada impede, por exemplo, que ela, ou aos finais de semana, comece a experimentar, abrir um espaço, né? Quando a gente fala de inovação, a gente sempre pensa, principalmente em empresa, abrir um espaço seguro para testar, experimentar, validar uma hipótese, e se não der certo, fazer os ajustes necessários, né? Inspeção e adaptação, ou se der certo, comece a investir um pouco mais de tempo e dinheiro. Às vezes eu posso usar para complementar uma habilidade. Então, por exemplo, em algum momento, eu tinha que praticar um pouco mais de empatia, eu, André. E aí eu estava numa empresa, me chamaram para fazer trabalho voluntário. Eu olhei e falei assim, nossa, pô, eu vou poder ajudar as pessoas. E aí eu fui com todo aquele desejo de vou ensinar, vou isso, porcaria nenhuma. Eu mais aprendia do que ensinava, com crianças que sofreram maus tratos. Ali eu comecei a desenvolver melhor minhas habilidades, meu soft skill de ser empático com as pessoas ou com as situações. E aí, então, eu fui desenvolvendo mais na minha carreira naquele momento. Pode ser também
que eu, sei lá, a Rebeca trouxe o ponto das várias áreas da vida, né? De repente, eu estou ali empreendendo no dia a dia, mas à noite eu consigo trabalhar uma habilidade de gestão na comunidade, ou gestão lá num centro religioso que eu tenha. Então, foi mais sob a ótica de uma ótica complementar que a gente pode seguir múltiplas carreiras e que elas não precisam ser exclusivas, ou, né, ou eu vou ser um professor ou eu vou ser um consultor. E sim o E. Eu posso ser um coach e um analista de sistemas, por exemplo. Eu posso ser um escritor e um advogado, sei lá. Acho que, então era mais nesse sentido. Aí queria ouvir a opinião de vocês, se é muita viagem minha ou se de repente esse mundo mais moderno, que vai viver mais, que vai fazer mais opções por carreira, se ele faz mais sentido ser E ou se ainda precisa ser ou. André, essa parte do E e do O, a gente fala que é uma mudança de paradigma, né? Quando a gente falou que o mundo acabou e começou de novo, um dos paradigmas que acabou e começou de novo era o O ou E, né? Então, assim, a gente sai de um paradigma de O e a gente entra num paradigma de E. Então, cabe tudo, né? E isso é fantástico, mas demanda uma maturidade, né, da raça humana que nem todos têm. Que é que nem eu tenho agora um cachorro aqui, né? O bichinho, você dá comida para ele começa a comer, ele não sabe parar, né? E tem ser humano que muitas vezes também tem esse comportamento. Então, o Brasil, o oitavo, enfim, espero que permaneça sendo a oitava economia do mundo, a gente tem muita oportunidade. Só que a gente não pode fazer que nem meu cachorrinho, né? Querer aproveitar todas e abraçar todas. Então, a gente pode trazer de novo o Mihaly aqui para nossa conversa, né? O autor do livro Flow, Fluxo, que ele lembra, temos 24 horas do dia, 8 horas dorme, 8 horas produz, 8 horas cuida, né? Então, essa é muito nossa tônica. Então, quando o cliente chega aqui na CI, vou falar de pessoa física agora, a gente começa a entender com ele, né, algumas coisas, né? Uma delas que é sempre muito importante é da onde que você tem extraído prazer, né? Então, uma pergunta para todos, aqui para o Fernando, para o Mário, para o Vitor, porque se a gente quiser ir para a carreira com esse intuito, que tem que ser legal, tem que ser prazer, somente com esse olhar, não quer dizer que tem que ser chato, mas sim, somente com esse olhar, esquecendo que quando eu vou empreender ou eu vou trabalhar, tem muito mais a ver com o que eu vou colaborar do que com o que eu vou extrair, né? E é um desafio de algumas gerações, eu quero, né, minha carreira tem que ter prazer, tem que ser legal. Sim, e tem que estar relacionado a alguma forma de colaboração. Por isso que a gente tem aqui todos os pilares, né, das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, para todos os projetos que a gente apoia. Eles precisam estar resolvendo um problema real. Então, a primeira coisa que a gente questiona é se a pessoa está extraindo prazer dos lugares corretos, né, ou ela está responsabilizando a carreira dela por isso. Porque tá tudo certo, a nossa carreira tem que ser prazerosa, mas se a maior responsabilidade da minha carreira for dar prazer para mim, a gente precisa fazer alguns ajustes aí, tem algumas áreas da sua vida que não estão indo bem, você está indo buscar prazer em outras áreas, responsabilizando outras áreas por isso, né? E uma segunda pergunta que a gente tende a fazer é sobre as competências. Então, tem gente que tem muita vontade, né, de ter um plano B, empreender, e aí a gente sempre fala, né, como eu fiz também, você vai tocando duas coisas, né, uma dentro de uma empresa e uma na sua empresa, mas a gente mensura, né, se esse profissional ele tem um nível de interdependência o suficiente para empreender. Então, começo de carreira, a gente tem, né, uma dependência, a gente tem que ter chefe, etc. Aí a gente começa a ter uma tal de independência, vira gestor, cresce dentro das empresas e para dar esse passo além, a gente precisa ir para o terceiro nível, que é a interdependência. Eu saber equilibrar o que eu dependo do outro, né, e o que eu sou totalmente responsável. Enquanto a pessoa não chega nesse nível, a gente sempre sugere que ela ainda precisa ficar um tempo dentro da empresa até ela estar mais madura, né? Assim, estar fora de um ambiente corporativo, para a nossa leitura, é um passo além, né, é o empreender. Porque empreender, tá, nesse segundo momento, ele vai
demandar competências que dentro de uma empresa nem sempre elas são estimuladas. Então, autodisciplina, autogestão, você tem que ter suas metas, você tem que ter seus limites, desde o acordar, desde a hora de parar, desde para qual caminho escolher. Então, muitas vezes a nossa sugestão, olha, fica mais um tempo dentro da empresa, continue sendo empregado dessa organização, dessa instituição, porque a gente precisa desenvolver algumas coisas que nesse outro lado aqui, no passo 3, no empreender, a gente tem que ter aí alguma musculatura interna que na empresa a gente está protegido. Né? Então, assim, sim, a empresa tem várias coisas que até podem nos incomodar, mas a empresa nos traz vários colchões de segurança que nos limitam, né, ou nos norteiam, coisa que o empreendedor ele mesmo tem que se nortear. Né? Mas acho que a Fernanda também pode complementar aqui a minha reflexão, né, Fernanda? Claro. Você falou uma das coisas, para mim, fundamental, né, dentro desse processo de transição, de escolha né, esse amadurecimento, né, Rebeca, que você comentou, a importância de chegar nessa interdependência, desse crescimento interno, né, porque todo esse movimento que vai acontecer fora, primeiro tem que acontecer dentro, né? Não vale somente você descobrir aquilo que você gosta, que é excelente, para mim a base disso, do se fortalecer, né, na ideia, no projeto, que esteja muito impresso essa diversão dentro do trabalho, não só isso, claro, mas que isso seja o seu motor, porque como vai ter muito sobe e desce, é uma montanha russa, seja dentro da empresa ou no empreendedorismo, que é mais, digamos, mais radical, tem que ter essa dose dessa diversão, eu gosto disso, por isso que eu realmente aposto por isso, e esse tem que ser o motor da sua motivação de crescimento e de contribuição para o mundo, né? Mas essa parte de amadurecimento interno é fundamental, porque, claro, dentro de uma instituição, você está aparentemente protegido, né, contra esses sistemas mais de empreendedorismo, né, porque você tem que ir lá vender e tal, e na empresa você tem o seu salário ali caindo, mas é verdade que cada vez mais as empresas estão batendo numa tecla que desde a Europa, né, vem aplicando muito, e eu já estou vendo isso aqui no Brasil, é a questão do intraempreendedorismo, né? Praticar dentro das empresas muitas habilidades do empreendedorismo dentro das companhias, em cada colaborador, né? Que cada colaborador se autogerencie, que cada colaborador tenha essa inovação muito presente no seu dia a dia. Então, que todo mundo ganha, né? Claro que depende dos postos de trabalho, depende da responsabilidade, que vai ter maior ou menor impacto nesse intraempreendedorismo, mas esse amadurecimento já está sendo oferecido dentro mesmo de um ambiente seguro. Então, é uma grande oportunidade para as empresas, ou desde o RH, das direções e os próprios colaboradores, possam já, de um ambiente seguro e sem muita exposição, trabalhar essas habilidades, né? Porque eu acho que o mercado ele vai caminhar cada vez mais, né? Também acompanhando essas novas gerações, as permanências muito curtas. Vai ser praticamente como se fosse realmente uma pessoa jurídica trabalhando por projetos, né? Eu acho que o mercado ele vai caminhar muito por resultado de projetos, né? Você vai estar num projeto, não numa empresa. Então, você vai ter essa liberdade. Claro que existem postos de trabalho que vão ser mais fixos, mas eu acho que vai ter mais abundância nesse pensar do futuro do trabalho, né? E se preparar internamente, né? Criar esse amadurecimento dentro do experimentar que você trouxe, André. Eu vou experimentar coisas que eu gosto, eu me permito experimentar independentemente qual é a minha área, eu não julgo se o cozinhar faz parte da minha formação profissional ou acadêmica, eu não julgo se atender pessoas da terceira idade, que eu sempre amei, por exemplo, se está afim ao que eu estudei na faculdade ou que eu desenvolvi na minha carreira profissional, eu não julgo isso, eu somente testo, eu somente experimento
para ver como eu me sinto no campo de batalha, porque esse é para mim, o grande pulo do gato da transição, né? Porque a transição é uma questão programada, paulatina, não é na loucura, né? A maioria das vezes, né? Mas você se permitir pouco a pouco experimentar aqueles gostos, aqueles prazeres, aquilo que você protelou, o efeito bumerangue que eu comentei antes, você jogou o bumerangue e falou, eu amo isso, mas deixa quieto, né? Agora não é o momento, esse bumerangue vai voltar. E se você não pegar, vai bater na sua testa, literalmente, porque vai voltar e falar, poxa, mas eu queria ter tanto apostado, experimentado por isso nos meus fins de semana, nas minhas tardes, enfim, eu queria ter aproveitado um pouco isso, e o arrependimento dói mais do que o medo de experimentar. Então, precisa entrar nessa onda de eu vou experimentar, eu vou me permitir experimentar esses hobbies, chamo de hobby primeiramente, e depois, se eu vou pegando gosto por isso, eu vou, como você disse, André, eu vou abrindo espaço na minha agenda para encaixar isso, né? Por isso que eu acredito muito no I, mas sempre desde a perspectiva que a Rebeca trouxe, eu também me cuido. Eu não vou dormir menos horas para experimentar, não, eu vou encaixar na minha agenda, porque não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Eu vou dar uma nova prioridade àquelas questões que eu mais amo. Então, essa perspectiva que eu queria trazer aí, juntando os comentários e as colaborações de vocês, André. Legal, Fê e Rebeca. Eu vou trazer um ponto do que você falou, Fê. Eu concordo 1000% dessa transição. Até ia perguntar depois para a Rebeca, nas estatísticas aí, acho que o percentual, né, você trouxe aí 50% seletista. Eu entendo que é um trend, né, uma tendência de queda do percentual à medida que cada vez mais empreenderemos. Então, a habilidade aí não é nem do futuro, a habilidade do presente que precisa ser exercida. E aí você trouxe, Fê, o intraempreendedorismo, que eu acho bem bacana. O Geraldo Rufino é um cara que eu sou apaixonado, adoro ele, principalmente pela positividade dele, mas também pela história de vida dele. Ele sempre fala para, antes de empreender no CNPJ, no seu próprio CNPJ, tente também empreender no CNPJ de outros, né? Então, está cada vez mais em tela. Para mim, eu lembro, por exemplo, era seja o dono, né? Se porte como o dono da empresa. Isso eu já escutava em 2003, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei de solução de atendimento ao cliente, ali, um dos valores ali, um dos princípios era que a gente atuasse mesmo como se fossem donos, cada um donos ali, da empresa. Então, cada vez mais a gente vai ver as pessoas empreendendo dentro de um CNPJ ou atuando como empreendedor dentro do próprio CNPJ. Eu vejo algumas pessoas que até estava discutindo de um grande banco mesmo, não precisa nem ser startup nem nada, mas um banco que pessoas vão tendo ideias e depois vão empreendendo dentro do próprio banco. Então, isso é bem bacana, um espaço mais livre que permite esse empreendedorismo. E eu vejo também o número de MEIs crescendo. Aí, óbvio, tem outros fatores, que às vezes a pessoa de fato perdeu o emprego, foi abrir um CNPJ ali, um MEI, como sobrevivência. Então, é o empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. Mas eu vejo os dois crescendo no Brasil, tanto de oportunidade quanto o de necessidade. Vou convidar aqui a audiência, quiserem aproveitar as especialistas, Rebeca Toyama, Fernanda Fagundes, aproveitem, porque eu vou abusar das duas aqui. Eu vou ter um monte de pergunta aqui, e você também, Rei, Fê, quiserem fazer perguntas aí, fiquem super à vontade. Como que a gente consegue ver, por exemplo, se existem alguns sinais de que eu estou na carreira errada? De que eu estou trilhando um caminho errado. Como que a gente poderia ajudar as pessoas a enxergarem tais sinais e a não darem murro em ponta de faca, né? Ficar insistindo, insistindo, insistindo e não ter tanto resultado, embora a gente sabe que persistência ali, resiliência são fundamentais para chegar onde a gente quer chegar. Então, como resolver essa dicotomia, né? Eu acho que você trouxe uma palavra maravilhosa, eu até usei nos hashtags ultimamente, parar de dar murro em ponta de faca, porque é muito diferente da resiliência isso.
para mim, né, dentro do meu ver. E a resiliência, você sente, tem um fundo ali na questão de você tentar, não é um problema, mas você acredita no projeto, você acredita que você pode desenvolver alguma coisa a mais. Você sabe, tem um fundo de eu vou tentar um pouco mais, né? Eu vou prosseguir um pouco mais com essa luta, né? Porque eu posso, eu me sinto preparado para isso, para continuar. E dar uma em ponta de faca, para mim, é uma questão que eu já vi que é game over, né? Eu já não enxergo mais, eu parou o jogo para mim, de alguma maneira. E eu continuo ali dando murro em ponta de faca. E aí eu começo a sangrar, aí eu começo a me machucar. E para mim é esse o sinal principal, é olhar para si outra vez e perguntar como eu estou, como está a minha saúde mental, como trouxe a Rebeca, e ela vai falar disso amanhã com você, dando spoiler já do tema de amanhã, que eu vou tentar estar presente, porque é apaixonante esse tema. E olhar para si e ver como está a sua vida, porque, como eu sempre digo, onde há fumaça, há fogo. E ignorar essas fumaças da nossa vida, seja na saúde mental, do estresse, do burnout, da ansiedade, do excesso de preocupação, do não dormir, porque é tão diferente essa sensação de eu estou preocupado, eu estou ansioso por determinada coisa e eu não consigo tirar minha mente disso, eu não consigo parar o trem, né? Você fica com aquela sensação de permanente estresse. E essa é a diferença de um estresse ponto alto de estresse, né? Que é o estresse negativo, que você fica na permanência de uma situação que te esgota, né? Que o burnout vem isso, é a síndrome do trabalhador queimado, é o esgotamento físico e mental de uma situação que está mantida no tempo. Então, se a situação que você está vivendo atualmente relata para si mesmo que já faz tempo que tem esses sinais da saúde mental um pouco mais deteriorada, a pele, sabia que a pele, o corpo fala muito através da pele, como está saindo coisas pela pele, se está caindo cabelo, se você não está dormindo direito, se os seus conflitos em família, porque, outra vez, não temos duas vidas, não é vertente profissional e pessoal, é uma vida. Então, existe mais conflitos intersociais dentro do relacionamento com os filhos, a sua paciência, o seu pavio está mais curto do que comparando com 2, 3 meses ou um ano atrás. Enfim, constantemente a gente vai tendo avisos claros do próprio corpo e da própria mente que a gente precisa dar um basta, a gente precisa fazer alguma modificação, mudar um pouco, limpar o próprio lixo interno para começar a fazer algum tipo de modificação na nossa carreira, na nossa vida. Então, observar esses próprios sinais do nosso próprio corpo, porque isso está no nosso super alcance, né? Estamos com a gente constantemente. Então, é uma questão de auto-observação, de ver como está a qualidade de vida atual. Para mim, esses são um sinal chave. E para você, Rebeca, por onde começam esses sinais? Olha só, eu não sei, bom, eu trabalhei em empresa alemã, tenho interesse muito em entender um pouco da cultura chinesa. Eu não sei se a gente estivesse falando nessas culturas, né, essa pergunta teria sentido, porque a resposta, André, é assim, eu vou saber, né, se está na hora de parar ou não, se aquele caminho está me levando onde eu quero chegar. Então, o que a gente puxa aqui muito, né, a orelha, né, dos nossos clientes é por que eu vou guardar dinheiro? Por que eu vou ficar ou não no emprego? Porque eu falei, eu não sei por quê. Assim, eu não escolhi ser cigana, não leio tarô. Então vamos desenhar onde que você quer chegar. E aí a gente faz aquela linha de todo mundo que senta aqui, a gente faz aquela linha no tempo enorme, né? E a gente sempre trabalha com setênios por conta da antroposofia. Então a gente vai lá. Então, 35 anos, 42, 49, a gente vai desenhando onde é que você quer estar aos 100 anos, enfim. E aí eu falo, agora você faz a pergunta para o teu planejamento, de acordo com essas metas, com essa visão de futuro, você está no lugar certo? Esse lugar está te levando para lá? Né? E aí as respostas ficam melhor. Então, o burnout, o excesso de trabalho, ele parte muito por uma falta de metas e objetivos. E isso que é muito legal das metodologias ágeis, né? Você precisa ter um indicador onde você quer chegar, uma visão,
E aí você encaixa as coisas que vão fluir ou não. E a Fernanda trouxe um tema interessante, que é estresse, né? Então, o que vai diferenciar um estresse saudável, criativo, de um estresse não saudável, com o estresse emocional? Se eu estiver alinhado com a minha visão de mundo, propósito, valores, o estresse, ele é bom, né? Ele fez a raça humana chegar até aqui. Ele fortalece, ele nos ensina. Aí, quando eu não estou, né, dentro dos meus princípios, valores, propósito, enfim, eu vou estar no estresse emocional, eu estou tenso, né? Porque, poxa, imagina, você está fazendo um esforço enorme. A gente tem uma sabedoria interna, né, que é inteligente, que fala assim, cara, você está fazendo um esforço enorme para ir para onde? Aí esse cara, ele começa a fazer mais coisas ainda, só que sem saber para onde que ele está indo. E aí coloca mais coisa, coloca plano A, coloca plano B, coloca plano C, casamento vai pro saco, filho eu não sei mais onde tá, né? Meu pai, minha mãe, eu já não sei nem a última vez que eu vi, academia, e vai colocando coisas. Então, para responder sua pergunta, André, para saber se está na hora de trocar ou não qualquer coisa, né? De marido a emprego, né? De investimento a tipo de atividade física, assim, aonde que você está indo? Né? Se isso de alguma forma faz parte desse lugar, ok, aí vale um pouco de esforço, estresse está valendo, mas se não te leva àquele lugar, aí você está no lugar errado, você está no emprego errado, tá no teatro errado. E aí, por que a gente faz isso? Porque se a gente coloca a pessoa para se ver aos 100 anos, aos 90, aos 70, primeiro ela tem que chegar lá viva. Então tem que estar com a saúde mental, tem que estar com a saúde física, com todas as saúdes em ordem. E aí, a partir desse olhar, tudo que estiver aqui não pode colocar em risco, né, todas as saúdes, colocar em risco a vida financeira, colocar em risco a vida familiar. E aí a gente começa a virar adulto mesmo, né? Aquele que tem capacidade de adulterar, aquele que tem capacidade de transformar a sua realidade, e dentro dessa realidade está a carreira, que é uma realidade importante porque garante o meu sustento e garante a minha capacidade de transformar o mundo num lugar melhor. Adorei os dois pulos do gato aí que a Fernanda trouxe e que a Rebeca trouxe. Fernanda aí de experimentar, experienciar, né, novas experiências, e a Rebeca de se ver ali na frente e de não colocar em risco, né? Muitas vezes e é difícil, né, nesse mundo aí mais VUCA, mundo bunny, mundo caótico, frágil, as pessoas definirem, né, visões de futuro. Acho que essa é uma habilidade aí que vai ser talvez, não sei se é exatamente com este nome, mas deve aparecer aí no Fórum Econômico Mundial, em alguns outros lugares, como construir tais visões de futuro em ambientes mais complexos, em ambientes mais voláteis, mais incertos. Eu acho que esse é um bom tema aí que a gente pode explorar. Bom, estamos chegando no finalzinho do nosso encontro, que vai das 7h30 das 7h31 às 8h31. Na maioria das vezes a gente passa, porque é muito gostoso, acho que dá a vontade de quero mais, é sempre maior. Vou deixar aqui para a Rebeca, para a Fernanda, dar uma palavra final do nosso encontro de hoje aí para toda a audiência. A audiência que chegou aqui e se manteve, incrível. Quiserem seguir o clube lá em cima, Agilidade Brasil. A gente sempre fala de agilidade, tem alguns dias que são assuntos mais específicos de metodologias, por exemplo, às terças-feiras. Às quartas falamos sobre o RH Ágil, sobre Agile People. Às sextas-feiras fazemos o Agile Breaking News, principais notícias, né, da agilidade e também do Brasil e do mundo, sob a ótica da agilidade. Aos sábados falamos sobre vendas ágeis, porque no final a gente tem que se vender como profissionais, como profissionais, pais, mães, como profissionais, como empreendedores, como líderes e por aí vai. E aos domingos a gente tem um encontro aí sempre incrível, que a gente fala de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de como ter agilidade, e a gente trouxe aí elementos, pontos aí importantes de se fazer uma transição ágil, de termos agilidade em nossas carreiras. A gente falou muito de inspeção e adaptação, é um dos pilares ali do Scrum, por exemplo, que é uma metodologia ágil. A gente adora fazer esse tempero, esse grande caldeirão aos domingos,
para trazer para todos, né? Domingo um tema mais leve, então Fernanda, Rebeca, quiserem deixar uma palavra final aí, uma motivação para que a gente tenha agilidade na carreira aí a partir deste domingo, fiquem à vontade. Bom, prazer, Fernanda, te conhecer. André, é sempre bom estar aqui com vocês, fazer um convite. Uma vez por mês a gente discute aí as habilidades do futuro, que aí vão ser aplicadas tanto no empreendedorismo quanto nas carreiras. E as inscrições, assim, tá nesse mundo todo de conexão de internet, vocês vão achar no meu Insta, no meu LinkedIn, enfim. É uma noite por mês que a gente discute a aplicabilidade dessas competências e como é que a gente traz essas competências para o cenário brasileiro. Agradecer o André a oportunidade de estar aqui de novo. E assim, quando a gente fala de carreira, reforçando até o que a Fernanda também trouxe, essa questão de não desconectar a carreira do restante da nossa vida, não desconectar a carreira do nosso propósito, da nossa vontade de colaborar, porque é justamente esse paradigma do E, né? Nossa carreira pode dar dinheiro, pode trazer felicidade, pode colaborar com o outro e pode ter sentido também. E aí tudo vale a pena. Então, um beijo a todos. Lindo domingo. Ô Rê, vou te dar uma contribuição aí já de 1 centavo, acabei não falando, mas sigam aí os moderadores aqui dentro do Clubhouse, a Rebeca, a Fernanda, quem quiser me seguir, fica super à vontade também. Ô Rê, no seu perfil, eu fui confirmar, no seu perfil aí na sua bio, você pode pôr um link direto para o teu Instagram, e aí fica super fácil das pessoas se conectarem. Você colocou do teu Twitter, mas pode colocar aí também o teu Insta. Então, vou falar aqui, que até é o mesmo, coincidentemente é o mesmo do teu usuário, né? Rebeca Toyama, com Y. Mas você pode colocar outras coisas também, como a Academia de Competências Integrativas, que você é fundadora, que você é CEO. Então, acho que vale complementar aí também para a galera que estiver aqui, para a audiência que estiver aqui, se conectar contigo. André, agora você revelou um segredo meu. Você sabe que eu sou fiel aqui no Clubhouse e sou a você. A minha conexão afetiva com o Clubhouse é o André. É por isso, eu só entro aqui mesmo para estar contigo. Era segredo, agora pronto. Agora é para todo mundo, sabe? Pronto. Uau, meu Deus do céu! Ai, que gratidão, Rê, brigadão mesmo. Vamos junto e tamo junto. É um prazer também estar aqui com vocês, Rebeca. Também o prazer foi meu de te conhecer um pouco mais do seu trabalho. André, novamente, muito obrigada pelo espaço. Eu também gostaria de fazer um convite para todos aqui, que durante essa semana, a próxima e a seguinte, eu vou estar fazendo lives diárias, às 9 e 5 da manhã. Vou falar sobre ganhar mais certeza na carreira profissional, quais são os fatores, as chaves, o que me ajudou a ter mais certeza na escolha da minha carreira profissional atual, o experimentar e por aí vai ter muita coisa interessante. E no dia 2, depois, da quarta-feira mais ou menos, no próximo domingo eu posso colocar aqui na bio, vai ter já um link para se inscrever no meu grande evento de lançamento do método Sétimo Sentido, que eu vou dar algumas chaves diferentes que fizeram os meus alunos do método Sétimo Sentido e a mim mesma também a transformar essa certeza. Você ter a certeza de que você está no caminho certo, né? Porque muitas vezes a gente tem muitos ingredientes, sabe como modificar, sabe como fazer muitas coisas, mas falha naquele, mas eu não tenho certeza. Será que realmente é o melhor caminho profissional para mim? Então eu vou aí liberar para quarta, quinta-feira, mas no domingo que vem certeza que eu tenho já o link na minha bio. Obrigada novamente a todos e tenham um ótimo domingo. Gratidão, Fê, gratidão a toda a audiência que nos acompanhou por aqui, gratidão, Rebeca. Para mim é sempre uma honra aí aprender com vocês e servir com vocês. Amanhã, já dando spa, Fê já deu spoiler, estaremos com a Rebeca para falar sobre saúde mental, principalmente aí depois do fato da Simone, né, lá da equipe dos Estados Unidos, dentro do contexto das Olimpíadas, ela não querer pôr em risco. A gente achou bem bacana e falou, vamos aprofundar esse tema. Então amanhã vai ser bem bacana, né, a gente vai buscar essa agilidade na saúde mental, que em tempos pós-pandemia, muita gente tem procurado. Então, acho que é assunto importante, amanhã, 7h31, e eu vou ter uma live com o Mário está até por aqui, então, acho que quase que um pouco de continuidade, um pouco de carreira, a gente vai falar
sobre o profissional do futuro e como ter agilidade no âmbito desse profissional. Então, vai ser quarta-feira, se eu não me engano, 8h10, se não me falha a memória. Então, sigam aí os moderadores, quiserem se conectar comigo também lá no Instagram, eu estou em todas as mídias aí como André R. Sanches. É um prazer estar com vocês e ajudar o que for possível do ponto de vista aí de agilidade, seja metodologia, seja uma mentalidade, uma cultura, seja framework, o que a gente mais puder ajudar no mundo de agilidade, porque eu cumpro o meu propósito de levar agilidade para todos. Beijos e abraços, Rebeca, brigadão, Fernanda, muito obrigado e um maravilhoso domingo a todos vocês. Tchau. Beijo, tchau. Pode falar, B. Tchau. Hoje acompanhado do Bernardo. Tchau,